Outra aparição britânica muito divulgada também provou ser atribuível a causas naturais, mas não antes que muitos acreditassem ter visto um OVNI. Em março de 1981, o policial Derek Ingram viu e fotografou o que muitos acharam ser uma nave extraterrestre que tinha aterrissado numa escarpa ou encosta. Eu estava na cozinha da delegacia de Coracle. Eu olhei pela janela para a encosta e vi uma luz brilhante muito intensa, uma grande faixa de luz na face da rocha. Observei a luz talvez por uns 10 minutos e achei que valia a pena tirar uma foto porque era algo incomum. Eu dirigi até o morro e andei pela encosta para tentar encontrar alguma coisa. Talvez algo tivesse caído ou algo tivesse acontecido. Não havia nada lá em cima, não encontrei nada que pudesse explicar as luzes. Os crédulos viram uma nave chata com 3 luzes. E como a imprensa estava presente, pesquisadores tentaram identificar os visitantes. Depois que as fotografias foram tiradas, os negativos entregues à Sociedade Ufológica de Yorkshire, que passou 2 anos investigando o caso, enviaram os negativos à Sociedade de Observação de Discos Voadores na América para um reconhecido analista alemão. Nenhum dos grupos conseguiu apresentar uma explicação satisfatória e, de fato, a Sociedade de Observação de Discos Voadores disse que a explicação mais provável era a neve. Em 1983, a Sociedade Ufológica de Yorkshire levou o caso a público e afirmou que aquela ainda era a melhor evidência de que uma neve tivesse sido vista nas Ilhas Britânicas. A investigação continuou e, em 1987, tínhamos quase desistido de descobrir o que tinha causado aquilo. E foi numa viagem de fim de semana a Dales, com minha esposa e meu filho, que decidi parar e mostrar a eles a encosta de Corico. E veja só o que estava olhando para mim na face do morro, o OVNI de Corico. O que encontraram certamente foi uma surpresa. Estamos a cerca de 335 metros no penhasco de Yorkshire e este é o OVNI de Corico. Pode não parecer muita coisa de perto, mas dá para ver as 3 bolas de luz da fotografia. Elas são criadas aqui, e aqui, por uma ilusão complicada, uma mistura de líquen branco, líquen verde e arenito silicoso de Yorkshire, que contém cristais de quartzo e a água da chuva. Tudo isso, quando iluminado de determinado ângulo com a chuva ou umidade, dá a ilusão dessas 3 esferas de luz. Em alguns dias, podem ser muito brilhantes e, noutros, podem ser muito fracas. Naquele dia, quando Derek Ingram as viu, estavam muito brilhantes e foi isso que criou nele a sensação de que estava vendo uma coisa incomum, apesar de ele ter olhado por sua janela todos os dias nos 2 anos anteriores e não ter visto nada. Apesar de algumas aparições poderem ser explicadas claramente como fenômenos naturais, os OVNIs continuam a povoar a imaginação do público e há muitos embusteiros prontos para lucrar com esse fascínio. Em Gulf Breeze, Flórida, em novembro de 1987, o construtor Ed Walters afirma ter tirado fotos instantâneas de um OVNI 3 vezes maior do que uma casa. Para ele, foi apenas uma de muitas oportunidades fotográficas, quase abduções e observação de alienígenas. Apesar de ter vendido 2 livros sobre o assunto, Ed não permitiu que suas fotografias fossem incluídas neste programa. Fotografias como estas não são difíceis de falsificar. Com um pouco de conhecimento, um modelo de isopor e a câmera certa. É muito fácil reproduzir essas fotos. Ele tirou a maioria dessas fotos, cerca de 30 delas, com uma câmera Polaroid 108. É muito fácil conseguir dupla exposição do filme nesta câmera. Se você não puxar o cartucho, pode apertar o botão e expor aquele mesmo cartucho de novo. Você tira uma foto do modelo do OVNI lá dentro, sai, tira uma foto do céu e deixa o cartucho revelar o resultado. Então você terá uma exposição dupla, terá um OVNI voando no céu. Ainda assim, Walters tem seus discípulos, e o analista de fotografias Bruce Maccabee é um deles.
Físico pesquisador do governo, McAbee acredita em OVNIs e é o autor de muitos estudos científicos sobre eles. Eu analisei todos os filmes e vídeos que foram feitos por Ed Walters. Eu acho que estudei a maioria dos vídeos que foram feitos por outras pessoas de lá. Ele está parado ali. No que diz respeito a fotos e vídeos de Ed, é minha opinião que são reais. Analisei esse material cuidadosamente, levando em conta as críticas que têm sido feitas contra ele. E encontrei motivos para rejeitar as críticas. No beisebol, você erra 3 bolas e está fora. Para Ed Walters, neste caso, a primeira bola foi quando um modelo foi encontrado no sótão de sua antiga casa. A segunda bola foi quando um jovem chamado Tommy Smith se apresentou e afirmou que havia uma testemunha que viu Ed criando as fotos de OVNI com uma dupla exposição. A bola 3 foi quando eu fiz experiências fotográficas e fui capaz de duplicar muitas dessas fotos, especialmente as fotos difíceis como um OVNI pairando sobre a estrada. Então, a minha conclusão é, errou 3 bolas e está fora. Publicamos as primeiras fotos das aparições de Gulf Breeze em novembro de 1987. E eu estava tentando imaginar como apresentá-las, tentando repassar tudo o que aconteceu em Gulf Breeze. Quando meu pessoal entrou, eu disse: vocês não vão acreditar no que vamos publicar no jornal esta semana. E mostrei as fotos. E eles disseram: foi isso que vimos. O Sentinel só deu continuidade à história porque muitas outras pessoas em Gulf Breeze haviam visto o OVNI na mesma noite em que Ed havia fabricado as fotos. Já vi 3 outras aparições à luz do dia e mais de 100 aparições à noite no Parque Shoreline em Gulf Breeze. Eu testemunhei mais de 170 aparições. Eram luzes vermelhas, vermelhas e brancas, pairando sobre e em volta de Gulf Breeze, na Flórida. Já vi uma cúpula prateada não identificada no céu. Nunca tinha visto algo assim antes. E foi simplesmente inexplicável. Mas do outro lado da baía de Gulf Breeze está a base aérea naval de Pensacola. Uma explicação encontrada pelos habitantes é que algumas aparições não passam de brincadeiras feitas pelo pessoal da Marinha na base. Outra possibilidade é que as aeronaves militares estejam sendo confundidas com OVNIs. Por exemplo, a maioria das pessoas reconheceria os VADs, veículos aéreos desabitados, projetados para reconhecimento e observação secretos? Ainda assim, apesar do fato de que certas aparições podem ser embustes ou então explicadas por fenômenos naturais ou causados pelo homem, continuamos à procura. Nosso fascínio só cresce enquanto os cientistas descobrem evidências de vida em outros planetas. Ele só cresce enquanto se torna cada vez mais razoável acreditar que não estamos sozinhos no universo.